Graças e paz, meu irmão e minha irmã, tudo bom? Voltamos aqui com o nosso estudo do Mandamentos Recíprocos. Temos trabalhado esse tema já há algum tempo, entendendo que ele é muito importante na vida da igreja, né? Nós somos uma comunidade, a igreja não é meramente o prédio naquela localidade, né? A igreja, podemos chamar a igreja de denominação, podemos falar da igreja enquanto igreja local, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é composta de gente, né? Pessoas que o Senhor redimiu no seu sacrifício na cruz do Calvário. Homens e mulheres de todas as épocas que conheceram a salvação na pessoa de Jesus. Então, a igreja se faz através de relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros, não é verdade? Então, eu entendo que esse tema, mandamentos recíprocos, ele é muito importante para a vida da igreja. E como eu tenho dito, os mandamentos recíprocos têm a ver com seguirmos e fazermos a vontade de Deus e não a nossa. A vontade de Deus é que vivamos em comunhão. A vontade de Deus é que vivamos em uma reciprocidade de cuidado, de atenção. Por isso, a palavra do Senhor nos registra aqui esses mandamentos, né? Então, é importante entendermos que nós somos um corpo. É muito interessante, eu gosto muito quando o apóstolo Paulo fala a respeito de igreja e ele apresenta sempre essa visão de coletividade, né? A igreja é o corpo de Cristo. Então, onde há membros que estão ligados uns aos outros e ali é um organismo vivo, onde há uma dependência uns dos outros e todo o corpo depende da cabeça que é Cristo. Então é muito importante não perdermos de vista isso, meu irmão e minha irmã. Você faz parte de um corpo, a igreja. A igreja invisível do Senhor, que vive também na dinâmica da igreja militante, a igreja do aqui e agora, a igreja do dia a dia. E o Senhor quer que vivamos de maneira onde venhamos expressar sentimentos recíprocos. Nós estamos trabalhando aqui, então, Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 17. Colossenses. Nós vamos abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia aí. Colossenses. Vamos fazer a leitura no capítulo de número 3. Versículo 1 ao 17 é o nosso conteúdo, mas hoje aqui nós vamos fazer a leitura do versículo 12 ao 17, que diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E o nosso versículo básico que temos trabalhado é o 16, que vai falar: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em vosso coração. É muito interessante, porque aqui tem o termo que nós temos trabalhado, da mutualidade,
onde nós percebemos que o apóstolo Paulo nos diz que devemos instruir uns aos outros e aconselhar um ao outro, né? E aconselharmos uns aos outros, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Mas eu quero chamar a sua atenção para percebermos que o apóstolo Paulo, ele não fala esse texto, o capítulo 3 de Colossenses, ele faz parte de um contexto maior que é a carta aos Colossenses. Nós já temos trabalhado esse texto, então você pode voltar aí o vídeo anterior e assisti-lo, ouvi-lo com calma e ter um pouquinho mais da noção da introdução desse livro, desse texto que nós estamos tratando, né? Mas o apóstolo Paulo vai nos trazer aqui esse mandamento dentro de um contexto maior, né? Antes dele dizer assim, olha, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, o apóstolo Paulo construiu uma base sobre a qual é possível viver esse tipo de relacionamento, né? O apóstolo Paulo fez uma base doutrinária sobre a qual nós devemos construir esse relacionamento de mutualidade. Entendamos isso. Vamos perceber que o cristão ressuscitou com Cristo. E não é só Cristo um objeto da nossa fé, ele é o objeto da nossa fé, ele é o alvo da nossa fé, como percebemos isso no capítulo 1 e 2 de Colossenses, mas também é a fonte da nossa vida. E isso vai ser demonstrado no capítulo 3 e capítulo 4. Paulo mostra que Deus nos colocou em comunhão com Ele através do seu Filho, de forma perfeita e plena. Aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo abre para nós aqui várias exortações pastorais e ele constrói essas exortações pastorais sobre esse alicerce que ele construiu anteriormente com a doutrina da supremacia de Cristo e da suficiência de Cristo nas nossas vidas. Então, não devemos nos esquecer disso. Quando vemos aqui as exortações, dentre elas está a que nós lemos aqui, do versículo 16 e 17. Hoje nós vamos trabalhar, então, o seguinte tema: mandamentos recíprocos e a capacitação em Cristo Jesus. Mandamentos recíprocos e a capacitação em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu digo, antes do apóstolo Paulo dizer para mim e para você, para a igreja de Cristo Jesus, instruí-vos e aconselhai-vos, o apóstolo Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, mais uma vez, vai evocar aqui a pessoa de Jesus Cristo e a sua palavra como basilar para a nossa vida. A gente precisa entender isso. Nós temos falado de mandamentos recíprocos e entendemos que não é possível a mim, não é possível a você, não é possível a nós, seres humanos, obedecermos esses mandamentos, vivenciá-los como Deus quer, se a minha vida, se a sua vida não estiver sobre a base que o próprio Deus construiu para as nossas vidas, que o apóstolo Paulo trabalhou nos capítulos anteriores e posteriores também, né? Trabalha aqui no capítulo posterior, falando a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Então, o primeiro destaque que nós queremos pensar a respeito como base é que Jesus Cristo, ele é a suprema fonte da sabedoria. O apóstolo Paulo trabalha isso aqui em Colossenses, capítulo 2, versículos 2 e 3, ele vai dizer assim: porque para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor,
e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, Jesus Cristo é a fonte suprema de toda a sabedoria. A minha sabedoria, a sua sabedoria, ela vem de Cristo Jesus como um homem de Deus, como mulher de Deus. Se há alguma sabedoria em nosso falar, se há alguma sabedoria nas nossas relações, ela vem de Cristo Jesus e deve vir de Cristo Jesus. Então, quanto mais eu e você, meu irmão, conhecermos a respeito da pessoa de Jesus, quanto mais nós conhecermos a respeito do caráter de Jesus, da sua obra, mais capacitados nós estamos a vivermos esses mandamentos recíprocos. Jesus tem que ser a base da minha vida e a base da sua vida. Ele é a pedra angular. Nós precisamos estar com as nossas vidas alicerçadas em Jesus. Não alicerçadas na denominação, não alicerçada no pastor, não alicerçada no presbítero, no diácono, alicerçada em Cristo Jesus. Assim deve estar a tua vida e a minha vida. É Ele que nos capacita, Ele que nos dá sabedoria para vivermos os nossos relacionamentos e a vida cristã. Nós somos capacitados em Cristo Jesus. Sendo Cristo a suprema fonte da sabedoria, antes de instruirmos ou aconselharmos qualquer pessoa, nós precisamos ser instruídos e aconselhados pelo próprio Cristo. Pelo registro que há aqui a respeito das suas palavras, da sua ética, do reino que ele pregou, que ele ensinou. Isso deve nortear a minha vida e a sua vida. Em segundo lugar, nós somos capacitados, né, e só podemos viver a reciprocidade desses mandamentos, entendendo que Jesus é a suprema fonte da nossa vida. Não só fonte de sabedoria, mas fonte da nossa própria vida. Colossenses 2, de 11 a 13, vai nos dizer: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. A vós outros que estáveis mortos, pela vossa transgressão e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tornando-se livre, sem amarras, legalismo ou ritualismo. É o que o apóstolo Paulo vai falar para nós aqui, a respeito dessa realidade da libertação e da vida que temos em Cristo Jesus. Esse relato nos mostra que o Senhor nos tornou livres, perdoados, e o Senhor gerou vida em cada um de nós. Vida. Jesus é a fonte da minha vida, meu irmão, fonte da sua vida. Quando nós lemos então a palavra do Senhor, falando a respeito, dando-nos a ordem, o mandamento de vivermos esses mandamentos recíprocos, nós devemos lembrar que Ele é a fonte da nossa sabedoria e que Ele é a fonte da nossa vida. Aquele que está dizendo para nós: amai-vos uns aos outros, é a fonte da nossa vida. Aquele que está dizendo: perdoai-vos uns aos outros, é a fonte da nossa vida. Aquele que está dizendo: consolai uns aos outros, é a fonte da nossa vida. Aquele que está dizendo: instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros, é a fonte da nossa vida. Só com esta vida em nós podemos então amar, perdoar e assim
viver essa mutualidade da expressão da graça de Cristo Jesus em nossas vidas, O apóstolo Paulo, aos Colossenses, está trabalhando aquela questão da heresia em Colossos. E ele quer libertar os irmãos das amarras da heresia que nos faz depender de qualquer outra coisa para a vida com Deus do que Jesus Cristo. Precisamos depender e viver apenas a dinâmica da vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Jesus é a fonte de vida e transforma o nosso pensamento e aspirações, levando a vivenciar agora vitória contra o pecado. Nós observamos aqui no texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 5, que o apóstolo Paulo vai nos falar sobre essa vitória. Colossenses 3, de 1 a 5, a Bíblia nos diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Em glória. Meu irmão, nós morremos, e o apóstolo Paulo vai seguir aqui no versículo 5 falando: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele vai falar prostituição, impureza, e vai esmiuçar a expressão dessa vida na carne. Meu irmão, minha irmã, nós devemos viver esses mandamentos recíprocos e essa mutualidade, sabendo que Jesus Cristo nos libertou do pecado, do império do pecado, da escravidão do pecado. Assim, ainda há uma luta dentro de mim e de você, porque a natureza pecaminosa ainda está aqui, mas nós não somos mais escravos do pecado. E como livres das amarras do pecado, nós podemos amar, nós podemos perdoar, nós podemos ser suporte na vida um do outro, nós podemos consolar, podemos pedir perdão, podemos reiniciar o caminho, porque o Senhor nos libertou do império e da escravidão do pecado. Por isso, diante dessa supremacia do poder e da graça de Cristo nas nossas vidas, nós devemos nos ver como capacitados a vivermos esses sentimentos recíprocos. O apóstolo Paulo, aos Colossenses, torna cada vez mais atual para cada um de nós essa realidade de viver os mandamentos recíprocos. Nessa novidade de vida que o Senhor nos chamou a viver, o apóstolo Paulo vai dizer então: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. E tudo aquilo que fizermos, diz o apóstolo Paulo, seja em palavra, em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Somos, meu irmão e minha irmã, habilitados, capacitados em Cristo Jesus para vivermos essa dinâmica da mutualidade. E aqui, caminhando para o encerramento, nos lembramos de que Jesus Cristo, antes de ir para o Pai, ele disse que enviaria o Consolador. Em Cristo e através de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo habita em nós, e esse Espírito Santo nos capacita a vivermos também esse mandamento recíproco. Esse mesmo Espírito que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ele nos cela, ele nos sustenta, ele nos faz viver em novidade de vida e em santificação.
Então, somos capacitados porque o Espírito Santo de Deus habita em nós por meio de Cristo Jesus. Essa condição proporcionada pelo Espírito Santo, meu irmão, ela não é apenas para alguns iniciados, para alguns privilegiados, ela é para todo o crente. Todo homem e mulher de Deus tem o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo aos Colossenses está combatendo o gnosticismo, que era uma ideia de um conhecimento que era concedido a poucos. E o apóstolo Paulo vai combater essa ideia e ele vai dizer que em nós habita ricamente a palavra de Cristo Jesus. O conhecimento é-nos concedido e é concedido por uma ação do Espírito Santo que ilumina os nossos olhos para vermos a palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, o compromisso de uma igreja em Cristo Jesus é viver a mutualidade saudável, porque nós somos capacitados em Cristo Jesus, porque nós recebemos o Espírito Santo e o Deus Pai nos reconciliou com Ele mesmo através do seu Filho e nos fez reconciliar também com todo o povo de Deus. Reconciliação. O chamamento da palavra de Deus é para que vivamos assim, em reciprocidade de perdão, de amor, de misericórdia, em reciprocidade de oração pelo outro, em reciprocidade de pedido de perdão, em reciprocidade de conselho e de instrução. Nós podemos assim pensar, meu irmão, que a vontade de Deus para as nossas vidas, como diz Efésios 4,13, é que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. De uma forma geral, então, meu irmão, minha irmã, nós destacamos aqui os elementos pelos quais nós somos capacitados, não são todos, haveria vários outros para abordarmos, mas os elementos pelos quais o Senhor tem nos capacitado a sermos e vivermos em mandamentos recíprocos, em sermos recíprocos, vivermos um relacionamento recíproco e sermos úteis na vida um do outro. Então, somente aqueles que foram resgatados em Cristo Jesus, que foram ressuscitados em Cristo Jesus, receberam o Espírito Santo de Deus, são capacitados a obedecer os mandamentos recíprocos, porque o Senhor nos santifica. Deus é glorificado nisso. Deus é glorificado quando nós nos perdoamos. Deus é glorificado quando nós somos suporte na vida do outro. Deus é glorificado, meu irmão e minha irmã, quando nós nos amamos. Deus é glorificado quando nós nos aconselhamos mutuamente. Deus é glorificado quando o seu povo vive em paz, vive em comunhão, cuidando um do outro. Deus te abençoe fortemente, o Senhor te ajude e o Senhor continue cuidando de ti. Um abraço, paz em Cristo.